Fala aí pessoal, vamos falar um pouco aqui hoje sobre a distribuição dos medicamentos? Então se liga aqui no vídeo depois da vinheta. E aí meu povo, tudo beleza por aí? Aqui tudo beleza, vamos lá para mais um vídeo, só que antes vou pedir para vocês, hein? Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, espalhe o vídeo para todo mundo, siga-me nas minhas redes sociais, clica aí no sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui e bora lá! Nos dois vídeos anteriores em que eu falei para vocês um pouquinho de farmacologia, eu falei sobre as vias de administração e um pouco sobre a absorção dos medicamentos. Hoje vou continuar falando para vocês sobre farmacocinética, que nada mais é que o estudo do caminho que o medicamento percorre no corpo humano. Se você me acompanha no Instagram, você já sabe o que significa farmacocinética. Então, depois de assistir esse vídeo, corre lá no meu Instagram e me siga para saber de tudo que eu falo lá e por aqui também. O assunto hoje é a distribuição dos medicamentos no organismo. Distribuição é a passagem do fármaco para o líquido intersticial e líquido intracelular. O líquido intersticial é o líquido que preenche o espaço entre as células, e o líquido intracelular é o líquido que está dentro das células. Fiz aqui um esquema bem simplificado, onde nós temos aqui um vaso sanguíneo, essas bolinhas vermelhas são as hemácias, e esses pontinhos pretos vamos considerar que sejam as moléculas do medicamento, as moléculas do fármaco. Então, a distribuição vai ser a passagem desse fármaco, da molécula desse fármaco, da circulação para o líquido intersticial, que é o líquido entre as células, e daqui para o líquido intracelular, quando o medicamento precisa agir dentro da célula. Então, assim que você tomar aquele remédio que você comprou na farmácia, se você tomar via oral, ele vai ser absorvido do trato gastrointestinal para o sangue e depois vai sair do sangue para o líquido intersticial ou intracelular. Assim como na absorção podemos ter a interferência de vários fatores, tanto dos fármacos como do organismo, a distribuição também vai ser influenciada por fatores tanto do fármaco como do organismo, até que ela chegue ao seu local de ação. Podemos falar que praticamente tudo interfere na distribuição de um fármaco. As características físico-químicas da molécula do fármaco, a taxa de liberação do fármaco para os órgãos e a capacidade de interação do fármaco com cada região do organismo. O fluxo sanguíneo no local de ação também interfere na distribuição, a permeabilidade capilar, o volume do tecido e as características do tecido também influenciam na taxa de distribuição do fármaco. Inicialmente, fígado, rins e cérebro, que são os órgãos que recebem uma grande quantidade de sangue, são os órgãos que terão a maior quantidade do fármaco. Na maioria dos órgãos internos, pele, músculo e na gordura, a liberação acontece mais lentamente. Com exceção do cérebro e alguns poucos órgãos, a passagem do fármaco para o líquido intersticial é rápida, pois a membrana endotelial dos capilares é bastante permeável. A membrana endotelial é uma camada fina que reveste os vasos sanguíneos desde o coração até os capilares. Então pensa aqui comigo. Quanto mais fino vão ficando os vasos sanguíneos, mais fina também vai ficando essa membrana endotelial. Então, cada vez mais, a passagem, a distribuição do fármaco para o líquido intersticial vai ficando mais fácil. Agora vou falar para vocês da ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas, que também é importante na distribuição dos fármacos no organismo, pois essa ligação limita a saída do fármaco para o líquido intersticial e, consequentemente, para os tecidos e para o local de ação. A albumina é a principal proteína a ligar-se aos fármacos ácidos. E a alfa-1-glicoproteína ácida é a principal proteína a ligar-se aos fármacos básicos. A ligação às proteínas limita também a filtração glomerular e também pode reduzir o seu metabolismo. Existe também a ligação do fármaco a tecidos específicos do organismo, fazendo com que a concentração desse fármaco específico num tecido específico seja maior do que no sangue ou no líquido extracelular. Em geral, essa ligação ocorre com componentes celulares específicos daquele tecido, como proteínas ou fosfolipídios, e geralmente essa ligação é reversível. Uma boa parte do fármaco pode estar ligada a essas proteínas teciduais e funcionar
como reservatório, prolongando a ação do fármaco. Mas essa acumulação nos tecidos pode causar efeitos tóxicos locais, como nos casos dos aminoglicosídeos, que podem causar efeitos tóxicos nos rins e ouvidos, devido à acumulação de fármacos nesses locais. Outro fator importante na distribuição dos medicamentos é a barreira hematoencefálica, que dificulta a entrada de algumas substâncias no encéfalo. Isso acontece porque as células do endotélio nos capilares do encéfalo têm junções compactas e contínuas. Por isso, os fármacos precisam passar por dentro das células, no que nós chamamos de transporte transcelular. Fiz aqui um desenho bem simples, mas bem simples, do que seriam os capilares no encéfalo, no cérebro, no sistema nervoso central e nos capilares de outras partes do corpo. Então, aqui temos a circulação sanguínea, as hemácias aqui. Fora do vaso sanguíneo, o espaço intersticial e as células do sistema nervoso central, do encéfalo. E aqui a célula de outro tecido qualquer. Então aqui, como as células do endotélio, nos capilares, no encéfalo, são bem juntinhas, são bem apertadinhas, o único jeito da molécula do fármaco passar é atravessando a célula, pelo transporte transcelular, por dentro da célula. Em outros tecidos acontece o seguinte: como as células do endotélio são um pouco mais frouxas, as moléculas podem passar pelo meio da célula por transporte transcelular ou entre as células por transporte paracelular. Por último e não menos importante, vou falar da transferência placentária dos fármacos. Pois até certo ponto o feto, o bebê, ele fica exposto a qualquer medicamento que a mãe tomar. Por isso, dados acumulados quanto ao uso dos fármacos na gravidez, baseado em evidências, possuem grande importância, pois alguns fármacos podem causar malformação fetal. A placenta funciona como uma barreira natural, que protege o feto, mas não é uma barreira perfeita, pois, como eu disse para vocês agorinha, até certo ponto o feto fica exposto a qualquer medicamento usado pela mãe. Por isso, existe uma classificação de risco para os medicamentos a serem usados pelas gestantes. Beleza, então meu povo, por hoje aqui é só. Vou pedir para vocês mais uma vez, hein? Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, espalhe o vídeo para todo mundo, siga-me nas minhas outras redes sociais, clica aí no sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui e até mais!